Boa tarde, pessoal. Tô migrando agora aqui pro YouTube, porque eu tô tendo alguns problemas no Facebook, problemas de bloqueio, né? Então eu gostaria de comentar com vocês esse assunto aí do Bolsonaro, essas constantes, como é que se diz, falta de respeito com a população brasileira. Não é falta de respeito com os jornalistas, né? É falta de respeito com o povo brasileiro, né? Deixa eu ler aqui. Ontem, no Correio Brasiliense, ontem a ministra Damares, Correio Brasiliense, dia 3 de março, né? Damares divulga nova cartilha de proteção dos direitos de jornalistas. A cartilha aponta que os agentes do Estado não devem adotar discursos públicos que exponham jornalistas. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, divulgou na manhã desta terça-feira, dia 3 de fevereiro, uma nova edição da cartilha Aristeu Guida da Silva de proteção dos direitos humanos de jornalistas. A publicação do documento ocorre após ataques por parte do presidente Bolsonaro a profissionais da comunicação. Deu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa de novo? Será que a Damares ela estava de acordo? Ela fez algum acordo com o lateral esquerdo? Combinou com o lateral esquerdo na hora de fazer esse tipo de coisa? Esse governo ele está entrosado. Não, esse governo ele foi um apanhado, como se fosse um jogo de futebol. Final de ano, solteiro contra casado, né? Barriga, gordura, muita gordura, né? Esse governo não tem entrosamento algum. Tanto é que se tivesse entrosamento, pessoas como Damares jamais estariam no governo, né? Nunca Damares, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, nunca essas pessoas estariam no governo dos brasileiros, né? Mas é isso que eu quero dizer. O governo brasileiro está a serviço, hoje o governo brasileiro está a serviço dos Estados Unidos, né? Então, hoje de manhã saiu aí o crescimento do PIB. O Jair Bolsonaro já sabia que ia sair isso aí, né? G1, 4/3 de 2020, PIB do Brasil cresce 1,1% em 2019, menor avanço em 3 anos. IBGE mostra que houve desaceleração no quarto trimestre, apesar do terceiro ano de resultados positivos. A economia ainda não anulou perdas da recessão e está no patamar de 2013. Criamos aí uma máquina do tempo, voltando em termos de economia ao patamar de 2013, conforme diz o G1, né? Então, o cargo mais importante do projeto de nação chamada brasileira era para ser uma nação brasileira. Era para ser, né? Hoje é ocupado por uma pessoa completamente alheia à realidade. Bolsonaro, juntamente com a extrema direita brasileira, obstrui, sabota os planos de uma nação independente e soberana. Não nos enganemos, ele foi colocado nesse cargo com o objetivo de atrapalhar de todas as formas o progresso brasileiro, do povo brasileiro. O que poderia estar fazendo na cadeira de presidente um brasileiro comprometido com o ideário nacionalista desenvolvimentista? Imagine, 1 ano e 3 meses com um governo popular, um governo para o povo. O que poderia estar fazendo esse governo, né? Não teríamos perdido a base de Alcântara, não teríamos perdido a Embraer, não teríamos perdido a base de Alcântara, Embraer, Petrobras, né? Agora está chegando o terceiro avião de brasileiros deportados dos Estados Unidos, né? Então vamos, primeiro, poderia estar defendendo a soberania nacional e o interesse do povo brasileiro. Segundo, poderia estar erradicando o analfabetismo, prestigiando o professor, as escolas, o saber, o conhecimento, a pesquisa.
Por falar nisso, Carta Capital, cientistas brasileiros sequenciam o genoma do coronavírus em apenas 48 horas. Em média, pesquisadores de outros países ao redor do mundo têm levado 15 dias para obter o mesmo resultado dos cientistas brasileiros. Isso aí é um orgulho para o Brasil, gente. Isso aí é uma derrota, é um tapa na cara, é um soco no queixo daqueles que sofrem de síndrome de vira-lata, complexo de vira-lata. Em terceiro, fortalecimento do SUS com financiamento da Petrobras, com recursos advindos da Petrobras, do pré-sal. Em quarto, poderia estar recuperando o Parque Industrial Brasileiro em acordo com o Departamento de Ciências e Tecnologia para melhorar nossa competitividade. Quinto, elaborando uma reforma fiscal progressiva, onde quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Onde o empresariado volte a pagar imposto sobre os lucros, Sexto, reforçando programas de proteção ao meio ambiente, criando parques e reservas ambientais para assegurar o futuro das próximas gerações. Mas nada disso está nos planos de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não foi colocado no governo, na presidência da República, para governar para os brasileiros. Não, ele está lá para embaçar, tá lá para atrapalhar o progresso do povo brasileiro. E é triste pensar que tem pessoas ainda que acham que devemos orar para que o governo de Jair Bolsonaro dê certo. Se o governo de Jair Bolsonaro obtiver êxito, o povo brasileiro está lascado, o trabalhador está fudido. Bem, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Boa tarde, até mais.